A graça e paz, meus irmãos, como vão todos? Estão bem? Com saúde? Alegres no Senhor Jesus? Vamos dar prosseguimento a mais uma EBD em casa, da série Sermão do Monte. Nosso texto base de hoje está lá em Mateus 6, 1, e eu vou ler para os irmãos. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes visto por eles. Doutra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Nosso tema de hoje, da nossa aula, é hipocrisia. Jesus, ele diz que a justiça dos seus discípulos deveria exceder e muito a dos escribas e dos fariseus. Que eles são o sal da terra, a luz do mundo, que deveriam brilhar a luz que emana, diante dos homens. Aqui no capítulo 6, Jesus adverte que se tome cuidado de não exercer a vossa justiça, perante aos homens, para que eles não sejam vistos pelos homens. E nós vimos também que Jesus ele se preocupava com o que estava acontecendo na época do seu ministério aqui na terra. Os escribas e os fariseus, eles eram considerados os doutores das leis, aqueles que seguiam as leis mosaicas, aquele conjunto de leis que Deus fez para Moisés. E eles faziam com que as pessoas, cumprissem essas leis de tal forma que era um jugo pesado, porque nem eles mesmos conseguiam cumprir essas leis. E os fariseus, eles eram os judeus ortodoxos da época de Jesus, que também perseguiam, o povo para que eles cumprissem essa lei, para que eles seguissem as leis. E ao mesmo tempo eles focavam tanto, eram tão obcecados com os mandamentos, em ter que cumprir esses mandamentos, que eles se esqueciam de observar a Bíblia como um todo. E Jesus, preocupado, ele dizia que os discípulos, eles deveriam se exercer a justiça. Mas ele alertava com relação a como exercer essa justiça. Então ele dizia assim, não faça como os escribas e os fariseus, que são hipócritas, que eles mostram aos judeus da época, ao povo, uma ação que não é verdadeira. Eles usam a hipocrisia, para mostrar o que eles verdadeiramente não são. Então Jesus ele alerta, olha, quando for praticar a justiça, faça assim e não faça como os fariseus e os hipócritas da época. Jesus ele continua insistindo em que nossa justiça seja superior às dos religiosos, introduzindo os 3 elementos básicos da prática da justiça dos judeus. Jesus, ele diz assim, ele fala que não veio para revogar a lei, ele veio para que essa lei fosse cumprida. E aí ele ensina como verdadeiramente as leis têm que ser, como têm que ser cumpridas. Jesus, ele começa a instruir os seus discípulos a respeito dos 3 elementos básicos de justiça, da prática dessa justiça, que é como dar esmolas, como orar e como jejuar. Então Jesus diz assim, quando fores dar esmolas, não toque trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas, nas ruas,
não é? Para serem glorificados e vistos pelos homens. Aí ele diz: quando vocês forem dar esmolas, faça com que a sua mão esquerda não veja o que a sua mão direita está a fazer, porque no secreto Deus te recompensará. E ele continua falando aos seus discípulos de como se deve orar. Ele fala assim: quando fores orar, não faça como os fariseus, os hipócritas, que ficam em pé nas sinagogas, nas ruas, nas praças, para que eles sejam vistos orando, para que eles sejam tidos como os espirituais. E Jesus, ele fala assim: quando fores orar, entra para dentro do seu quarto, fecha a sua porta, porque no secreto Deus te recompensará. Porque Deus, ele conhece e sabe o que você necessita, o que você precisa. E da mesma forma, Jesus fala a respeito do jejum. Ele fala assim: quando fores jejuar, não faça como os hipócritas, que desfiguram seu rosto, entristecidos, para que as pessoas percebam e vejam que eles estão jejuando. Mas, quando vocês forem jejuar, lave o seu rosto, unja a cabeça, ajam como se não estivesse jejuando, mas que no secreto Deus está te vendo e Ele te recompensará. Então, nós vimos que Jesus fala em todo tempo sobre dar a glória dele a Deus e não ao homem. Então ele alerta aos discípulos com relação ao ministério. Os discípulos, eles têm que seguir ao mestre Jesus. Quando Jesus fazia os seus milagres, ele não queria que divulgasse, mas que naturalmente as pessoas tomavam conhecimento dos seus milagres. Mas isso não era o alvo, os milagres, mas a salvação, mas a libertação, né, desse povo e para a salvação deles, para eles crerem em Jesus, que foi mandado por Deus. Então, esse era o objetivo do ministério maior de Jesus Cristo aqui. E os seus discípulos estavam ali, sendo instruídos para seguir a Jesus, para fazer o mesmo. E hoje nós vimos um contexto muito parecido, não é verdade? Hoje as pessoas, hoje os religiosos, há muitos religiosos que eles querem viver de aparências, não é? Eles querem viver uma vida de hipocrisia religiosa. Eles querem mostrar, querem ser vistos hoje pelos homens, pelos que eles fazem, o que eles exercem, o que eles doam, como eles oram, como eles são espirituais, mas o coração está bem distante de Deus. E esse não é o objetivo, né? Cristãos que fazem boas práticas, que são relevantes, que são sal e luz, por onde passam tendem a ser vistos. E não é aí que mora o problema. A visibilidade acontece naturalmente, mas jamais será um alvo a ser buscado. A partir do momento em que os discípulos buscam ser reconhecidos por suas obras, o discipulado perde a sua essência. Então, irmãos, vamos ficar atentos aqui no que Jesus falou, aqui em Mateus 6:1. Cuidado em exercer, não é, o seu ministério, em exercer em fazer a obra de Deus, porque é tudo para a glória dele e não para a nossa glória e não para sermos vistos. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a todos vocês e até a próxima.